E se eu contratei certo e se eu promovi certo, ela é responsável por isso. Então, lá dentro do iFood, por exemplo, a gente captura muito essas informações para ver como essas mensagens estão chegando. Quando a gente olha como a informação está chegando, a gente vai no líder, cara, não estou entendendo. A gente falou sobre isso, a empresa quer isso, combinou assim. E quando eu olho no seu time, o seu time é o que menos capturou essa informação. O que você está errando? E hoje é o que você falou, as companhias normalmente promovem num time de vendas quem vende mais. Mas não necessariamente quem vende mais sabe fazer os outros venderem igual, né? Eu acho que é uma dificuldade nas organizações Total. ainda para isso. Por quê? Porque você não tem coragem de ser transparente. Boa tarde, pessoal! Mais uma quinta-feira, começando o ano às 18 horas. Nós aqui do Experiências contam com você para agregar na sua vida, na sua carreira, no seu empreendedorismo, sempre trazendo conteúdos aqui de altíssima relevância. Primeiro, eu vou dizer sobre os nossos apoiadores desse episódio hoje, no começo do ano. C3 Produções, Go for Ride, Leque Chaves e Isa Reis. E, obviamente, o Papo Reto que está sempre com a gente aqui. Nesse segundo ano do Experiências Contam, a gente vai abrir esse episódio com muita emoção. Para mim, então, não vamos nem comentar, né? Porque a gente começa com o pé direito, ou um trevo de 4 folhas, digamos assim, porque ele é casado com a Carol. Ele tem 3 filhos, o Felipe, a Olivia e o Pedro. Tem mais de 20 anos de carreira de inovação, gerando ideias em muitas companhias. Já foi diretor financeiro, CFO, escritor. De quem que a gente está falando? Com a gente hoje está o Diego Barreto. Seja super bem-vindo. Valeu, obrigadão pelo convite. Foi minha mãe que fez esse currículo aí? A gente conversou aqui paralelo, assim, super amável. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por aceitar. A gente sabe que a nossa maior moeda de troca hoje é o tempo. Então, disponibilizar o seu tempo para inspirar outras pessoas, e para mim, eu vou ter uma aula aqui exclusiva, vai ser fantástico. E aqui, Diego, a gente sempre começa com os primórdios, né? A gente sempre gosta de contar, não os 5 passos para, porque isso não funciona, mas como é que você começou a sua carreira? Como é que você se inspirou? Quem foram os seus mentores? Como é que você escolheu a sua faculdade? E aí, disso aí, a gente vai abrir o nosso papo. Boa. Então, eu sou de Uberaba, Minas Gerais. Então, nasci no interior, sou filho de um pai que montou um negócio, uma empresa de transportes, e um avô com fazenda, uma fazenda pequena, mas, enfim, era dali que vinha um sustento. E a minha vida inteira em Uberaba foi frequentando esses 2 ambientes. Então, ia com meu pai para a empresa, troquei muito pneu de caminhão, troquei muito assoalho de carreta, ia com meu avô aos finais de semana para a fazenda, então cortei muita cana, triturei muita cana para fazer ração de gado. Então, a minha vida profissional, ela começa com essa fonte de inspiração, né? Então, eu vi os 2 demitir gente, contratar gente, ter problema é importante, viver na escassez, viver na bonança. Então, eu vi de tudo um pouco. Isso me fez amadurecer mais cedo do que o normal. Então, quando eu chego em São Paulo para fazer faculdade, eu chego um pouco mais maduro do que as pessoas que estavam no meu entorno, né, em função dessa experiência. Eu vim para São Paulo para fazer direito. Eu escolhi direito porque o meu pai fez direito e se tornou um homem de negócio. E eu acreditei nessa correlação, e ele também acreditou nessa correlação. Funcionava para ele. Mas funcionou só para ele, na verdade. Funcionou para ele, é uma inspiração. Na prática, a faculdade de Direito não ensina isso, é uma faculdade muito conservadora, muito linear, muito literal. Isso, na prática, foi um erro, né? Se mostrou um erro. Mas eu aproveitei desse erro uma oportunidade para construir um caminho dali para frente. E aí eu decidi continuar na faculdade, fui trabalhar com direito, escolhi uma área que era aquela que eu considerava mais próxima de negócios possível, e daquela área depois eu consegui construir uma ponte para deixar o direito e ir para o mundo dos negócios. A beleza disso é que
ao longo da minha carreira, eu sempre tive o direito à área jurídica como minha responsabilidade, porque eu tinha essa formação, o que de alguma forma me ajudou bastante ao longo da minha carreira, né? Bom, ainda mais no Brasil, né? Que hoje no Brasil, para qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente precisa minimamente Total. entender esquerda, direita, né? Por isso que a gente precisa tanto de um advogado. É. Vai abrir uma empresa, você vai abrir um negócio, vai gerar um contrato, você minimamente tem que saber alguns detalhes. Quando você decidiu, né, terminar a faculdade ali, começou o primeiro emprego, como é que foi começar o primeiro emprego em São Paulo? Porque você veio de uma cidade um pouco menor que São Paulo, É. tudo bem que lá é grande, mas São Paulo é São Paulo. Como é que foi esse primeiro desafio com a chegada aqui em São Paulo? Foi assim, eu cheguei com muita vontade de trabalhar. Então, logo no meu primeiro ano de faculdade, eu fui atrás de estágio. O primeiro estágio que eu arrumei foi como estagiário na Justiça Federal. Que legal. Isso. Então, eu ficava basicamente num escritório da Justiça Federal ali na Avenida Paulista, onde eu basicamente repetia documentos para aquela determinada situação e deixava ele preparado para ser assinado por alguém. Então era um trabalho, obviamente, muito simples, mas que era o trabalho próprio de uma pessoa que está começando a carreira. Mas foi legal para poder ver um pouco do serviço público, foi legal para ver um pouco de como as coisas começam, de entender o primeiro passo, né? Então foi uma experiência interessante, eu fiquei ali mais ou menos uns 6 meses, e aí dali eu fui estagiar num escritório de menor porte aqui em São Paulo, onde eu fui trabalhar com processo civil, né? Ou seja, aquela pessoa que trabalha lá no fórum, que vai lá, que escreve peça. E ali eu comecei mesmo a olhar um pouco o direito um pouquinho mais a fundo, ainda de forma muito simples, mas aquilo claramente não era para mim, né? Na verdade, isso falava muito com a minha frustração do que eu encontrei na faculdade. E aí, o que aconteceu foi que a GV, naquela época, eu fazia PUC, né? Ela estava começando a montar o curso de direito dela. E ao invés de começar direto com a faculdade, ela abriu uma série de cursos, provavelmente ali com a intenção de testar os professores, testar a metodologia, etc. E aí eu achei esses cursos e fui fazer. Ao fazer esses cursos, eu descobri um lugar que era um lugar que fazia muito negócio, né? Era a área do direito, um escritório, mas que era muito ligado a tudo que envolvia transações, que era o Matos Filho, que é provavelmente o maior escritório do Brasil. Aí um belo dia eu estava na faculdade, e aí passou um rapaz chamado Ricardo, e ele falou: pô, e aí, tudo bem? Bom dia. Falei: onde você tá indo? Ele falou: tô indo fazer uma entrevista. Falei: ah, que legal. Ah, legal mais ou menos, porque não é bem o que eu quero, mas enfim, surgiu essa vaga e eu vou lá. Eu falei: o que é a vaga? Ele falou: mercado de capitais. É a área que trata com bolsa de valores, fundo de investimento, abertura de capital, enfim, entre outras várias transações que fala muito com negócio. Aí eu falei: cara, jura? Isso era tudo que eu queria fazer. Aí ele falou: quer meu lugar? Aí eu falei: eu quero. Que sensacional, tá vendo? A oportunidade às vezes bate. E aí eu falei pra ele, falei: ó, não avisa lá e deixa que eu me resolvo lá. E aí fui pro Matos Filho, cheguei lá, cheguei e falei: ó, pessoas chegaram lá e falaram: ó, cadê o Ricardo? Aí eu levantei a mão, entrei e fui entrevistado. Obviamente, a única informação errada era essa. Toda a entrevista eu falei sobre mim. Tava no segundo ano de faculdade, segundo ano de faculdade você não tira muita coisa, né? Assim, o que você tem pra contar? Nada, é só sua vida pessoal na prática, né? Então, contei aquilo ali tudo e tal, e no final eles falaram: ó, a gente gostou de você, você vai para a próxima fase para ser entrevistado pelos advogados. Ali ainda era com RH, né? E aí eu falei: ó, tudo bem, mas eu preciso contar só uma história aqui. Preciso contar um detalhe. E o meu nome não é Ricardo, meu nome é Diego. Eu expliquei, eles entenderam, né, a minha boa intenção, eu não estava ali para poder prejudicar ninguém, e deixaram eu continuar o processo. E aí entrei no Matos Filho, e ali foi de fato assim o meu primeiro grande trabalho, né? Eu fiquei lá mais de 3 anos, peguei um momento de Brasil, que o Brasil estava começando a aparecer ali em 2004, e aí o Brasil era um Brasil já estável do Plano Real, compromisso com as instituições do governo Lula, a China crescendo e comprando muito. O Brasil começou ali, do ponto de vista econômico, a acontecer, né, novamente. E aí eu estava exatamente no lugar certo, ou seja, muita coisa acontecendo, a mão de obra ela era inexistente, porque historicamente aquela área era muito pouco desenvolvida, então eu tive ali a chance de poder mergulhar de cabeça e agarrar uma grande oportunidade. Trabalhei muito, virei muita noite,
aprendi demais, vi muita inovação acontecendo no ambiente jurídico, né? Era um Brasil antigo ainda até ali, Sim. e tudo teve que ser reconstruído, conceitos, estruturas, regulamentos, então toda essa interação com os legisladores, com a Comissão de Valores Imobiliários, eu vi isso tudo acontecer. E, de novo, como tinha muito pouca gente que trabalhava na área historicamente, quem estava ali abraçou a oportunidade e viveu uma experiência fenomenal. E foi isso que aconteceu comigo, né? Hoje, um estagiário na mesma área, ele vai fazer o mesmo trabalho de estagiário que eu fiz lá na Justiça Federal, né? Pra você ter uma ideia, o Matos Filho, à época, tinha 8 pessoas na área de mercado de capitais. Nossa. Hoje são 350. É Então, você vê a muito lindo. oportunidade que eu tive. Qualquer coisa que acontecia, precisava de gente. Então, é assim que eu começo, efetivamente, meu primeiro trabalho. Ali você já se tornou líder? Ó, quando eu olho em retrospectiva, eu sempre tive um pouco desse caráter, sabe? Eu sempre fui aquela pessoa que procurava ter uma visão, que mobilizava, que ia atrás da construção daquela visão. Então, vou te dar um exemplo aqui. Quando eu era moleque, ainda lá em Uberaba, a gente tinha um time de futebol na rua, e eu fui o cara que um dia falou, cara, a gente deveria ter um uniforme, porque a gente vai sentir um time, e eu fui atrás, e eu consegui um patrocinador. Imagina, patrocinar um time de rua. Mas esse era o meu comportamento natural. Então, eu diria que eu aprendi disso muito com meu pai. Tem um lado, acho que meu também, a soma dessas duas coisas me fez amadurecer mais rápido isso. E sem dúvida, essa experiência do Matos Filho nessas condições, ela acelerou mais esse processo. Por quê? Porque se eu estivesse numa área com 350 pessoas, Sim. eu ia estar ali numa caixinha normal e ia andar devagarzinho. Numa área com 8, com as coisas acontecendo de uma hora para outra, você precisa ter um outro comportamento. Você está exposto a outras situações. Então, sem dúvida, ali foi um lugar que acelerou muito esse processo. Você sai dessa parte, desse momento aí, já com a certeza que você queria olhar o financeiro, que era ali que você ia mergulhar mais profundo, a hora que você trocou ali, a jornada mudou um pouquinho? Ó, eu entrei sabendo disso. Para mim sempre foi uma convicção. O que eu fiz em paralelo? Enquanto eu fiz faculdade e trabalhei no Matos Filho, eu estudei em paralelo contabilidade, finanças, economia e estratégia. Comprei manuais e fui estudar. Terminava de estudar, procurava no LinkedIn alguém que trabalhava com isso, mandava mensagem, marcava um almoço, ia encontrar a pessoa. E eu fui estudando isso. O que me leva do direito para finanças, para negócios, é exatamente isso. Ou seja, enquanto eu trabalhava no Matos Filho, em alguns momentos, né, fazia sentido trazer alguns desses conceitos, ou a compreensão ela era muito mais fácil para mim, e isso foi chamando a atenção de algumas pessoas, até que um dia o CFO de uma empresa falou, cara, você não é advogado, vem para cá Muda aí. e eu vou te ajudar nesse processo de transição de carreira, e foi isso que aconteceu. Que sensacional. E você é da pessoa que gosta de ler, e você falou uma coisa muito importante que hoje está super na moda, né? O networking, né? Como é que a gente constrói network? Você viu? Ele ia lá no LinkedIn, gente, esse cara de pau, assim, tipo eu, assim, entendeu? Diego, você pode vir gravar comigo? E isso gerou frutos, né? Total. Aí você sai dali e vira um CFO. Aí eu entro, na verdade, num mundo de finanças, né? E aí a carreira vai evoluindo, eu vou abraçando outras coisas, depois o jurídico vem junto, estruturação, depois vem estratégia, e aí ao longo da carreira eu vou trazendo outras coisas. Como eu gosto de estudar muito e eu me dedico bastante, eu fui criando ao longo do tempo essa capacidade de ir adicionando mais competências, né? E aí acho que vem o lado de gestor também, né, para conseguir fazer isso aqui tudo girar bem, e naturalmente a camada de liderança para mobilizar, para fazer as coisas acontecerem. Então aí começa toda essa jornada que me traz até o iFood hoje. Uma das coisas que eu sempre vejo você falando é sobre comunicação e liderança, né? Você tem um discurso muito forte, e eu sei o quanto isso funciona no iFood, mas como é que foi construir essa estrutura toda para vocês? O que é líder? O que é comunicação? Um dia eu fiquei extremamente emocionada, eu vi você falando de gestão de mudança, eu falei, Jesus, alguém entende esse tema? Então, eu acho que primeiro assim, acho que essa brincadeira que você faz, né, celebrando que alguém entende esse tema, eu acho que no Brasil as faculdades são muito ruins nesses temas. Assim, são fraquíssimas, fraquíssimas, fraquíssimas. O Brasil é um país de uma economia muito linear, de empresas muito lineares, a gente tem muito pouca disrupção, muito pouca grande mudança, a burocracia é grande, as barreiras de entrada são grandes. Então,
a gente tende a ter um processo que é muito linear. Então, assim, a minha formação em temas como esse, acho que ela vem de 3 lugares. Ela vem, acho que, muito de ter visto meu pai. Meu pai é um líder nato. Construiu, mobilizou, levou coisas para um outro patamar. De leitura, mas não é só ler, né? Eu leio e tiro as coisas para mim que eu preciso me apoderar. Muita gente lê só por ler. E tudo bem, se isso for um hobby, mas se for para se desenvolver, não pode ser assim. E o terceiro elemento foi o MBA, né? Eu fui para fora fazer um MBA no IMD, Business School, na Suíça, e aí vem muito da fundação, né? Isso me ajudou muito a entender muita coisa do meu pai, que eu aprendi lá com ele, muita coisa que eu tinha adquirido de conteúdo, e aí o MBA então vem para me dar essa Uma base. outra cultura, né? Você respirou uma outra cultura, né? Saiu do Brasil e viu como aquilo funcionava de outras formas. Eu vou te falar que mais do que outra cultura, eu respirei um lugar que é muito sério e comprometido com a educação. Você vai para os Estados Unidos, você vai para a Europa, e tem outros países também, é um outro patamar. Eu vou te dar um exemplo. No Brasil, a gente chama um monte de coisa aí de MBA, né? De cursinho rápido. Um monte de coisa de MBA. A pessoa vai lá 2, 3 vezes por semana, ou vai lá aos sábados, chega atrasada porque tá no trabalho, tá cansada, porque, puta, é no sábado e tem que cuidar dos filhos, sei lá. Lá fora, o MBA é integral. Eu fiquei 1 ano estudando integral, 6 dias por semana, durante 1 ano. Você entende, assim, o nível de dedicação Muito. é incomparável? É incomparável. Segundo, os professores lá, eles têm uma relação muito íntima com a iniciativa privada. Eles conhecem as empresas dentro, não é fazer uma visitinha. É gente muito dentro do que acontece. Então, a discussão, ela existe num nível teórico, mas ela existe num nível prático, num patamar que você não acha aqui no Brasil. Não acha. E no final do dia é o que faz a diferença, né? Não O acho. PowerPoint e Não, até qualquer coisa. Não acho. Você imagina, vou te dar um exemplo de uma das aulas que eu tive. Numa das aulas de sustentabilidade, entra o CEO global da Nestlé e fala: ó, esse aqui é o meu problema. Vocês têm 2 horas para voltar com possíveis soluções para mim. É outra discussão, é outro nível, é outra dedicação. O cara vai lá e fica 2, 3 horas dentro da escola. Não vai lá dar uma palestrinha, sabe? Então é um ambiente. É o conceito de abrir a cabeça, né? De você colocar a mão na massa e trocar para achar Super. um denominador comum rápido. Super. E é muito profundo. Tipo, não tem esse negocinho de fazer um aulinha, um cursinho, um negocinho. Não existe. Então lá fora me deu muito essa base intelectual que era muito importante para poder sedimentar essas experiências anteriores, mais a leitura, né? Gente, eu tô aqui assim, ó. Onde é que eu vou estudar lá fora agora? Tem que sonhar com isso, é isso aí. É, porque, né, é muita diferença. Nessa perspectiva, falando do Brasil, né, quando a gente sempre fala aqui que passam por aqui muitos empreendedores, 60% dos nossos entrevistados de aqui são empreendedores. E a educação no Brasil para empreendedores é muito fraca. E aí, Super. por isso, né, a lei também não é que não ajuda, mas acho que a gente somos muito complexos, né? Como é que você vê isso para um futuro no Brasil? Como é que você entende que a gente pode apoiar esses jovens que estão sendo altamente criticados em vários momentos, mas como é que a gente pode apoiar eles nessa perspectiva? Ó, eu sou super otimista com o Brasil. O ser humano tem uma condição de ser pessimista na foto. É do ser humano isso. Então você chega pra alguém e fala assim: e aí, a vida tá boa? Não, a vida tá difícil. Mas e antes? Não, a vida antigamente era melhor. Não existe um número que mostra que a vida no passado era melhor do que hoje. Você pega a curva dos últimos 200 anos de PIB, pessoas abaixo da linha da pobreza, taxa de analfabetismo, mortalidade, distribuição de renda, a que você quiser. Nos últimos 200 anos, tudo melhora. Então, o mundo está numa direção melhor. Só que a nossa condição neurológica, ela nos faz ver o presente de uma forma mais negativa. Esse é o primeiro ponto. O segundo o Brasil vem numa melhora muito boa, né? A gente aprovou reformas estruturantes importantes, reforma da Previdência, reforma
trabalhista e agora estamos aprovando a reforma tributária. A gente aprovou marcos regulatórios que modernizou vários setores da economia, mercado de câmbio, saneamento, energia, ferroviário, entre vários outros. E no nível micro, a gente aprovou muita coisa também, como a lei da liberdade econômica, entre outras que eu poderia mencionar. Então, esses últimos 20, 30 anos de Brasil são bons. Só que esses efeitos eles vão acontecendo ao longo do tempo. Né? A gente está aprovando a reforma tributária, a gente vai ver o grande efeito daqui a 10 anos. Sim. Né? Então, quando eu olho para esse segundo pedaço, eu sou otimista também. Alguém vai falar, não, mas esse governo, mas esse presidente, mas esse não sei o quê. Gente, é da vida. Né? A vida não é assim. A gente vai fazendo isso, mas caminhando, inclinando a curva para o lado certo. E o terceiro ponto, para mim, é o mais importante. O mundo hoje ele é um mundo mais acessível. Sim. Ele abre muito mais oportunidades. Né? Então, se pegar uma pessoa que há 30 anos atrás queria abrir um negócio, ou ele tinha dinheiro para comprar tijolo e montar algo, ou ele não queria fazer nada. Hoje, uma pessoa que faz miçanga e vende na praia pode vender pelo Mercado Livre lá em Manaus. Pode entregar pelo Mercado Livre lá em Porto Alegre. Então, aquela pessoa que fazia uma miçanga na praia, na Bahia, ela estava limitada à quantidade de turistas que passa na praia ali por dia. Ela não está mais limitada. Uma pessoa hoje, ela consegue gerar tráfego orgânico numa conta de Instagram e ali fazer as pessoas comprarem seu produto. Uma pessoa hoje consegue usar a Log para fazer entregas no Brasil inteiro. Uma pessoa hoje consegue produzir um podcast. Sim. Você volta 30 anos no tempo, a única forma de você conseguir fazer isso era estando na televisão. Qual era a chance de você entrar na televisão? Tinha 3, 4 canais, é uma discussão estatística, e era muito baixa. Hoje você produz. Se vai dar certo ou não é uma outra discussão. Mas a opção está na sua mão. Então, por isso eu sou muito mais otimista, porque na prática é mais uma discussão de comportamento do que uma discussão de acesso. Porque está tudo muito mais acessível. Hoje a gente tem muitos programas, né, para os jovens, né, de patrocina alguns, mas o comportamento ainda é um grande desafio, né? Como é que você faz um jovem, por mais que a gente tenha inteligência artificial, por mais que a gente tenha todas as ferramentas possíveis, se interessar para ir fundo em algo? Cara, é muito fácil. Eu vou te explicar. A gente sempre acha que o jovem, ele é um problema. O meu avô achava que meu pai achava que eu era, e eu vou achar que meu filho é. Por quê? Porque a nossa cabeça desenvolve uma condição cerebral, a partir dos 35 anos de idade, em especial, chamada de nostalgia. Sim. Você começa a achar que tudo lá atrás era melhor. E aí a gente vai chegando aos 30, 40, 50 anos, começa a olhar pro jovem e acha que o jovem é um problema. Então, meu avô provavelmente achava que meu pai era um bobo, porque ele ficava vendo TV. Meu avô não viu na idade dele. Meu pai provavelmente achava que eu era bobo porque eu jogava videogame, ele não conseguia entender aquilo. Ou você vai achar que seu filho é bobo porque ele tá lá, sei lá, no Instagram. Entende? Então, quando você fala assim, como é que você faz o jovem? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito que todas as gerações tiveram que fazer os jovens fazer algo, é diferente porque mudam os contextos, mas é do mesmo jeito. No final, é educando, dando uma visão clara, alinhando os interesses, deixando claro que a pessoa tem que ser independente. É tudo da mesma forma. Ou seja, o ambiente, ele autorregula isso. Ele né? é soberano no final do dia, Ele é né? O ambiente é soberano. Exatamente. A realidade é que existe uma quantidade grande, suficiente de jovens para fazer isso aqui para frente. É suficiente. Não é que todos precisam. Então, às vezes eu vejo muita gente, não, essa geração mimimi, que geração mimimi? Você também foi geração mimimi na ótica do seu pai. E seu pai sob a ótica do seu avô, e vice-versa. Eu acho que sempre existiu, assim, a gente já teve até um debate aqui recentemente, porque eu acredito que sempre existiu. A grande vantagem de agora, ou desvantagem de agora, é que a gente tem dados. Então, hoje eu consigo dizer, 30% se comportam assim. Talvez há 20 anos a gente não tinha isso. Talvez a gente não conseguiria mensurar numa rapidez que hoje a gente faz. Mas eu acredito que tinha isso no passado, e hoje só É da condição humana. É da condição humana. Você vai se lembrar, você, jovem, com seu pai falando, tá vendo, não vai dar nada, isso aqui, tá vendo, trabalho, preguiçosa, não sei o quê, nananã. Da condição humana. Então,
a gente, de novo, né, essa condição de desenvolver a nostalgia na cabeça, ela nos faz crer que o nosso jeito era o jeito correto. Era o jeito bom de se fazer as coisas. Não é. Mas com essa velocidade louca que a gente está vivendo, essa geração que está atual aqui, tentando guiar esses jovens, você acredita que a gente Total. consegue fazer isso? Total, sempre No foi mesmo assim. movimento? Sempre foi Mas talvez a gente não tenha evoluído tanto, né? Tão rápido. Não, mas olha, o ser humano, ele sempre foi capaz de encontrar mecanismos para lidar com isso. Talvez você diga assim, 60 anos atrás não era tão rápido. A velocidade não era tão rápida, mas a velocidade relativa era. Sim. Você pegava uma pessoa que estava sentada na casa dela todo dia, um belo dia chega um rádio. Como assim agora a notícia chega? Não tem na minha casa, mas não tem na do outro? Não, como assim? Aí eu pego a informação, o que eu faço com ela? Eu que vou contar a informação pra frente? A gente fica falando de fake news agora? Qual era a diferença da pessoa que ouvia rádio e jogava pra frente uma informação distorcida e você não sabia se era distorcida ou não? Exato. Então, a velocidade, a aceleração, ela sempre esteve presente. Você vai falar, mas essa geração vai dar conta? Não, acho que não é essa geração. O ser humano, ele vai dar conta até um certo patamar. E a partir dali, vai parar, vai diminuir, e tudo bem. Ou seja, a gente sabe lidar com isso. Não tem novidade. É mais rápido. Assim como é mais rápido, você hoje tem ferramentas que te permitem lidar melhor com isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho 42 anos. Quando eu era moleque lá com 15 anos em Uberaba, quantos canais de notícia tinha num determinado horário? Exato. Sei lá, o CBT era num horário, a Globo era no outro, a Bandeirantes era no outro. Tinha um. Hoje tem quantos? E não dá pra contar, né? 20, 30, sei lá. Mas você tem ferramentas hoje que te permite agregar isso. Você pode escolher um grande jornal e passar a segui-lo, porque ele vai agregar aquilo não só na TV, mas também na página da internet dele, mas também numa rede social. Ou seja, essa ferramenta que existe, por exemplo, para poder agregar isso, não existia no passado. Então lá você tinha menos, mas tinha menos ferramenta. Agora você tem mais, mas você tem mais ferramenta. Certo? Certo. Pensar num outro exemplo, seu telefone. Você tinha um telefone de sua casa fixo. Era só aquele telefone que tocava. A pessoa tinha que saber seu número. Era muito difícil de acessar. E aí, quando tocava, o que você tinha que fazer? Você atendia. Hoje, você tem um telefone que ele é muito mais acessível. Se eu tiver num grupo do WhatsApp seu, que você pegar seu contato, mandar para uma pessoa, a pessoa já sabe seu número, ela pode te ligar. Certo? Sim. Mas você pode bloquear. Mas você pode pôr no mudo. Mas você pode fazer o que você quiser. Você tem ferramenta. Então, eu concordo que a velocidade é maior, mas as ferramentas também são muito maiores. Então, eu sou um otimista, acho mesmo que essa geração, assim como a próxima, elas vão levar o mundo para o lugar certo. É mais a adaptabilidade, né? O que a gente precisa acostumar é com talvez a velocidade ou a não velocidade, a adaptabilidade disso. Isso. De fazer essa curva. Isso. Quando a gente pega tudo isso e leva para dentro de casa, quando fala-se de liderança, como é que você trabalha com tudo isso? Com todas essas ferramentas que tem hoje, com diversos comportamentos diferentes que a gente tem na pauta hoje? Eu acho que tem várias coisas aí. Acho que primeiro tem uma questão da minha relação com a minha esposa, né? É uma relação de duas pessoas que entendem que os papéis são iguais. Esse é o primeiro ponto. Então, eu não sou aquele pai machão na frente dos filhos e não sou essa pessoa. Não posso ser. E ela não é a mulher que se apequena perante um homem. Nós somos iguais ali. Temos opiniões diferentes, a gente debate, discute, temos papéis diferentes porque a gente define esses papéis em comum acordo. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Então, assim, a referência interna que meus 3 filhos têm é uma referência de um homem igual a uma mulher. Nós somos diferentes porque temos papéis diferentes, mas nós somos iguais no final. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, a gente acredita muito na relação humana para formar caráter. Então, a tecnologia para nós, ela não é um instrumento de facilitação do meu papel de pai. O que forma o caráter dos meus filhos é a minha relação com eles, da minha esposa com eles, de
todo o ambiente. Então, por que eu estou dizendo isso? Para dizer o seguinte, dentro da minha casa, o tablet, o celular não chega nos meus filhos. Onde eles têm isso? Na escola. Porque a escola usa, portanto é uma ferramenta. Sim. Mas dentro da minha casa, não. Na nossa relação, não. Meus filhos nunca assistiram um filme numa mesa de jantar, num restaurante. Meus filhos nunca pegaram um celular almoçando ou jantando com a gente. Meus filhos não usam um tablet dentro de casa. Eles têm 30 minutos de TV para assistir durante o dia. E o resto? O resto eles vão fazer as coisas. Fazer o quê? O que tiver pra fazer, se tiver pra fazer. Então vai viver o tédio. Então, por que isso pra mim é liderança? Porque é muito fácil você pegar o celular e falar, toma. Ah, sim. É muito mais prático, né? Vai lá, Vai senta parando, tá no bom. canto lá. Fica lá. É muito fácil você entrar num carro, viajar 2, 3 horas e falar, tá aqui o celular. Não. Dentro da minha casa, no nosso carro, a gente conversa, a gente olha e fala, aquilo é uma plantação de quê? Aquele caminhão ali, por que ele tem mais eixo? Esse posto aqui, por que ele... Então, eu exerço liderança dentro de casa me relacionando com eles. Entende assim? Sim, não, faz todo O que sentido. muitas pessoas fazem é deixar de ter Terceirizar. liderança para ter gestão. Sim. Então eles não exercem influência. É só falar, agora é hora de dormir, agora é hora de usar o celular, agora é hora de não sei o quê. Não, não. Eu exerço liderança me relacionando. Meus filhos entendem meu trabalho, entendem o trabalho da Carol, eles entendem por que a gente tem que trabalhar. Às vezes eu chego, fiquei fora essa última semana toda, no exterior, cheguei meu filho morrendo de saudade. Pai, eu não quero que você viaje mais, filho, eu não posso, eu tenho que viajar. Faz parte, é assim que funciona. Deixa eu te explicar por que é assim, o que não pode ter. Não pode passar do limite, tem que contrabalancear. Essa relação é o que para mim é exercer liderança. Isso não quer dizer que meus filhos vão ser mais inteligentes que os dos outros, não quer dizer que eles vão ser melhores que os dos outros, não quer dizer que eles vão ser perfeitos, não quer dizer nada disso. Mas o meu papel é esse. O que vai acontecer depende de vários outros fatores que não só o que está dentro da minha casa. Exato. Exato. Tem muitos outros no meio do caminho ainda, né? Total. E dentro da sua estrutura de liderança, dentro das organizações, como é você sendo líder das pessoas? Cara, primeiro, eu não opero com intermediário. Eu não boto ninguém para falar com um assistente. As pessoas falam comigo, manda mensagem para mim, conversa comigo, resolve comigo. Então esse é o primeiro ponto. Aí alguém vai falar assim, mas não é muita gente, como é que você resolve? Ué, fala não. Quando você não pode, porque você tem que priorizar, fala não. Mas eu não opero com intermediário. Esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto é, eu sou uma pessoa que acredita muito em ter uma visão e trabalhar os caminhos que te levam à visão. Então eu comunico muito isso. Terceiro ponto, eu acredito não, isso é um fato. O ser humano tem muita dificuldade de absorver informação. Você lê um livro, você não lembra de grande parte das coisas. Você vê um filme e às vezes vai conversar com um amigo seu um mês depois e fala, o ser humano é ruim de absorção de informação. Por isso a minha liderança, ela passa por simplificação de mensagem, muita frequência, para que as pessoas consigam absorver e entender, guardar aquilo que é necessário. Às vezes eu vou conversar com alguém, a pessoa, 200 informações, fala, cara, as pessoas não vão guardar isso aqui. O que você quer falar para elas? Escolhe 1, 2, 3 coisas no máximo. O que é importante, E é né? isso, exato. Quarta coisa, transparência. Eu sou muito chato com isso com as pessoas. Eu falo, recebi uma mensagem de uma pessoa esses dias falando, cara, eu sou um diretor, é uma mulher, sou uma diretora, quero chegar a uma vice-presidência. O que eu tenho que fazer aqui? Falei, ó, primeiro, você sabe responder qual é a diferença de um diretor e de um vice-presidente? Primeira coisa que você tem que fazer. Dentre essas coisas aqui, aí eu expliquei pra ela como eu vejo isso, eu falei, tem uma coisa que você é ruim, se você não fechar isso, você nunca vai conseguir. Você é mal educada. Não é que ela agride as pessoas, Sim. mas ela é mal educada. E pessoas que são mal educadas, o que ela gera? Inabilidade de liderar. Pessoas que são grossas, elas usam poder para fazer as coisas se moverem. E poder tem limite. Exato. Pessoas que conseguem
gerar a confiança, atrair, ser aberto para ser atraído também, essas pessoas geram alinhamento de interesse. Você lidera milhares de pessoas com alinhamento de interesse. Não lidera com poder. Numa organização, não. Você lidera num país, numa ditadura. Numa organização, você não lidera. Então, transparência, para mim, por que eu falo isso para ela? Porque eu quero que ela vá para um outro patamar. Eu não tenho dificuldade de falar isso. Machuca, dói, mas é verdade. A verdade é essa. Então, esse é um outro elemento super importante na liderança. E por último, eu sou uma pessoa humana. Eu falo com as pessoas de forma genuína, eu presto atenção nas pessoas, eu presto atenção nas histórias que as pessoas me contam, eu presto atenção no nome, nos sonhos. Eu sou a pessoa que tá passando aqui agora e vê um negócio e fala, puta, isso aqui é exatamente o que ela queria. Eu entro e falo, ó, sabe aquele negócio que você tinha me falado um dia? Então é isso aqui, ó. Um gesto que me leva 10 segundos. Mas isso cria um outro grau de relação. E aí na hora que você precisa ir naquela milha extra, naquele quilômetro a mais, é daí que você tira. Então é assim que eu componho minha liderança dentro do iFood. Gente, isso é fantástico. Sinceramente, eu penso muito parecido com isso, mas a gente teve aqui recentemente uma pessoa falando sobre CNV, né? E é um exercício diário isso, né? Você precisa. E aí eu passei a levantar outra bandeira. Agora, todo mundo fala de busca de conhecimento. Eu falei, parei de buscar o conhecimento, autoconhecimento, colocar na prática. Como é que a gente coloca isso na prática? Ah. Como é que é o seu dia a dia para colocar isso na prática? Porque para você isso é natural, né? Mas como é que o outro percebe? Como é que você muda isso? Pô, eu acho que primeiro, eu não acho que é natural pra mim. Eu acho que tem muita coisa, eu estudei e falei, eu preciso incorporar isso e fiz um esforço grande de comportamento pra melhorar. Para mudar. E eu tenho muita coisa pra fazer ainda. Eu acho que, primeiro, no meu dia a dia, eu sou um cara que trabalha com prioridades. Eu sei dizer não pra quem eu quero dizer não, né? Não é pra quem eu quero, é para o que eu preciso dizer não. Então acho que esse é um primeiro ponto. Na hora que você consegue priorizar bem, você tem tempo de qualidade para o que você quer priorizar. Isso é super importante, porque você aprende a tirar aquilo que você não pode colocar o tempo ali. O segundo eu articulo muito com as pessoas. Assim, eu raramente vou dizer, cara, precisamos pegar esse copo e colocar aqui. Eu articulo. Assim, a conversa comigo tem que ser uma conversa que a pessoa entenda o porquê das coisas. E ela pode não concordar comigo, mas no final, uma decisão tem que ser tomada. Seja a minha opinião ou a dela que vai prosseguir no final, mas tem que ser. Então, o que eu quero dizer no final é que as pessoas, ao trabalharem comigo, elas sabem que a gente vai ter uma boa conversa franca e que a gente vai tomar uma decisão e seguir. E aí eu uso uma expressão que a gente usa uma expressão em inglês, porque ela vem do inglês, que é High Quality Agreement. É um acordo de altíssima qualidade. A tradução portuguesa fica meio estranha. O que é High Quality Agreement? High Quality Agreement é você dizer, na hora que a gente chega aqui e decide, esse acordo é de altíssima qualidade. Não se fala nada diferente. Não se diz, aceitei, mas não concordei. Ou seja, o processo de comunicação ele tem que ser fluido dali para frente com todo mundo. E aí eu brinco que em alguns momentos do ano se abre uma janela em que você rediscute tudo. É um planejamento estratégico da empresa. Você abre a janela e rediscute. Mas na hora que você fecha a janela, High Quality Agreement. Todo mundo concordou com isso e a gente precisa ecoar essa voz. Já passei por muitas organizações e você trouxe uma coisa super importante na sua fala. Quando a gente fecha, ou seja, aonde a empresa quer chegar, todo mundo precisa saber disso. Eu trabalhei numa organização muito grande, a mineradora muito, muito grande. E dentro do RH. E a nossa maior dificuldade era como é que a gente descia a estratégia, né, para a operação. E que você, quando você olha hoje, né, na posição que você está no iFood, essa descida, porque você tem os líderes aqui no meio, esses precisam estar na mesma vibe para chegar na operação. Como é que isso funciona e como é que você funciona nesse patamar? Eu acho que aqui tem duas questões super importantes para isso funcionar em qualquer lugar. Acho que o primeiro é quem você contrata.
Eu não acho que as organizações, de forma geral, contratem as pessoas corretas. Elas contratam um currículo correto, não as pessoas corretas. Então, puta, você quer fazer isso que você acabou de mencionar e não tem as pessoas corretas? Não vai funcionar. Não vai funcionar. É óbvio que não vai funcionar. Então, para mim, tem uma questão primeiro de você entender bem quem você está contratando e saber que ao longo da jornada daquela pessoa, ela entrega muito bem o que você precisa enquanto líder ou que você vai ter que desenvolver. Essa consciência ela é super importante. Porque senão, no final, por mais que você faça esse esforço enorme, o corpo não move. Né? É como se você, vou dar um exemplo super besta aqui, mas é como se você quisesse um lugar que todo mundo cantasse e você contrata pessoas tímidas. O objetivo nunca vai ser atingido no Elas não final vão do dia. cantar, cara. Você pode escrever o que você quiser, elas não vão chegar numa reunião e cantar. É um exemplo muito idiota, mas ele explica muito assim o objetivo que você tem versus o skill que você precisa que a pessoa tenha, ou que ela desenvolva. Esse é um ponto. O segundo, para mim, precisa existir uma separação clara do conceito de gestor e líder. E eu não acho que as empresas fazem isso. Não. Eu não acho. Eu acho que as empresas vão a carreira vai chegando, e você vai subindo, e você vai levando, e aí a pessoa tá aqui mais um ano e tal. Existe uma diferença muito grande entre gestor e líder. Muito grande. Então, se você assume que existe essa diferença e você se propõe a efetivamente colocar em lugar de liderança pessoas que são líderes, você precisa cobrar dessas pessoas isso. Então, você me perguntar, como é que eu faço descer lá? Eu não tenho que fazer descer lá. Eu tenho que contratar certo e promover certo. Esse é meu papel. Quem faz descer são essas pessoas. E se eu contratei certo e se eu promovi certo, ela é responsável por isso. Então, lá dentro do iFood, por exemplo, a gente captura muito essas informações para ver como essas mensagens estão chegando. Quando a gente olha como a informação está chegando, a gente vai no líder da área. Cara, não estou entendendo. A gente falou sobre isso, a empresa quer isso, combinou assim, e quando eu olho no seu time, o seu time é o que menos capturou essa informação. O que você está errando? É isso que eu preciso ouvir. Agora, você pode fazer tudo. Se você não acertar esses 2 passos aqui, aí você vai ter que descer e fazer tudo. O que vai ser impossível do ponto de vista de tempo. Hoje a gente sempre debate aqui sobre isso, né? Porque tem muitas pautas para um líder hoje saber, tem muita coisa que ele precisa saber. E hoje é o que você falou, as companhias normalmente promovem num time de vendas quem vende mais. Mas não necessariamente quem vende Exato. mais sabe fazer os outros venderem Exato. igual, né? Eu acho que é uma dificuldade nas organizações Total. ainda para isso. Por quê? Porque você não tem coragem de ser transparente. Exato. Cara, você é um grande vendedor, mas você não vai ser um líder. Ou você não pode, ou vai demorar, ou você precisa desenvolver. Isso está na estratégia da Com organização? certeza. Lá no começo da Com pauta? certeza. Essa é a primeira coisa que Com as empresas certeza. deveriam olhar? Com certeza. Com certeza. Eu não digo que é a primeira coisa, porque é difícil definir a primeira Sim. coisa, né? Mas a premissa no final é se você tem a estratégia bem desenhada, se você tem uma boa cultura para entregar aquela estratégia, mas você não tem as pessoas, não adiantou essas 2 partes aqui. Né? Então, a analogia que eu costumo fazer é assim, eu costumo brincar com as pessoas, dou muito exemplo simples para facilitar a compreensão, né? Eu falo para as pessoas assim, cara, imagina que eu te dei uma ilha. Eu digo para você precisa construir o Japão. Aí, se você for lá e trouxer 20 mil italianos para construir o Japão, você não vai construir o Japão. Vai ter um prédio igual ao do Japão. Mas na primeira vez que tiver um sinal vermelho e a pessoa conseguir atravessar a faixa no sinal vermelho, ela vai atravessar. O italiano faz isso. Sim. O brasileiro faz isso. Você quer construir o Japão, você precisa pôr 20 mil japoneses lá para fazer isso. E não 20 mil italianos, não 20 mil noruegueses, não 20 mil chineses, é 20 mil japoneses. Então, por quê? Porque essas pessoas, no final, elas vão dar esse ritmo comportamental. Então, você precisa, sem dúvida alguma, na sua estratégia, priorizar isso. Junto com outras coisas, mas precisa. Você não pode abrir mão dessa priorização. Eu já vi isso acontecer demais na organização. Não, vai trazendo gente que a gente acha que é boa, porque ela trabalhou em tal lugar, porque ela fez tal MBA, porque ela fez não sei o quê, porque ela tem... Aí entra, não tem um encaixe. Não rola. Por quê? Porque você tem uma expectativa diferente daquilo que a pessoa é. Mas você trouxe ela pelo currículo.
A gente teve um papo recentemente também aqui, e uma das pessoas falou assim, né? Edson, beijo pra você. E ele falou assim: a gente tem que parar de contratar pelo passado. A gente tem que passar a contratar pelo raciocínio lógico, pelo que ela entrega, pelos cases que você vai perguntar. Porque normalmente a gente pergunta, né? Você fez na outra empresa? Ah, então, olha, vai fazer igual aqui. E na verdade não é isso que as organizações precisam hoje, né? É o a mais. Sem dúvida. E como é que você falou que você é muito otimista com o Brasil, né? Pegando essa estrutura da liderança que talvez a gente ainda tenha que galgar alguns anos aí para a gente entrar nessa rotina, né? Como é que você vê os empreendedores no Brasil daqui a alguns anos? Ah, animal. Vai ser muito bom. Cara, assim, ó, de novo, vamos tirar a foto e vamos olhar o filme. Quando eu entrei no iFood 8 anos atrás, os fundos de investimento de venture capital internacionais não estavam aqui. Tinha 2 fundos brasileiros. Você contava nos dedos de uma mão quantas aceleradoras tinham no país. A Endeavor estava engatinhando aqui no Brasil ainda como apoio ao ecossistema. Não tinha uma lei para startups. E várias outras mil coisas que eu poderia ficar mencionando aqui. Vamos olhar 8 anos depois. Cara, você tem o marco geral das startups, você tem um bom entendimento na justiça que stock option não é remuneração. Você tem inúmeras incubadoras, inúmeras aceleradoras espalhadas pelo Brasil, inúmeros fundos de investimento lá e aqui. A Endeavor se consolidou como um grande apoiador e construtor do ecossistema, entre outras mil coisas que eu poderia dizer. Hoje você tem podcasts de empreendedorismo, aulas na faculdade de empreendedorismo, cursos de empreendedorismo. Pô, melhorou muito. Melhorou muito. E o que vai acontecer agora? O que vai acontecer é um processo natural de escala. Antes não tinha quase ninguém, aí criaram algumas pessoas, algumas empresas, essas pessoas saíram, montaram outras se juntaram aqui porque o ecossistema está mais forte, esse processo vai acontecer de novo e a gente vai fazendo isso. É assim que aconteceu em todos os lugares do mundo. É isso que está acontecendo Quando a aqui. gente compara a gente com os Estados Unidos, por exemplo, A gente está atrás, sem dúvida alguma, sim. mas a nossa jornada ela é boa. Ela era quase nada 8 anos atrás. Ela é alguma coisa hoje. Ela vai ser mais ainda daqui a pouco. Então, a gente poderia discutir que a velocidade deveria ser maior. Concordo. Tudo deveria ser maior se for bom. Adoraria. Mas a vida não funciona. Mas, por outro lado, hoje a gente está discutindo coisas que a gente não discutia. Hoje o jovem tem a oportunidade de escolher o empreendedorismo. Sim. Quando você se formou, não se falava nisso. Nem existia a palavra. O meu também não. Nem fui criada para, né? Nem eu. Entende? É uma outra lógica. Hoje, quando a gente se formou, você não imaginava acessar o mercado internacional para poder buscar alguma coisa. Hoje se faz isso. Você pega seu passaporte, pega o visto e vai. Você resolve, você dá um jeito. Sabe assim, é outra dinâmica. Hoje você tem desde um programa de TV como o Shark Tank, que em última instância inspira as pessoas a falarem: uau, olha isso aqui. Isso é sensacional. E nessa linha, assim, quando a gente olha o empreendedorismo crescendo, porque eu sempre apoio os empreendedores, falando, a gente tem que ajudar, tem que ensinar, tem que dar gatilhos, tem que dar caminhos, né? Mas quando eu olho, né, obviamente, para a lentidão que a gente tem esse mundo um pouco mais devagar, e eu fico pensando nas relações da companhia e governo no Brasil, que eu acho que é uma das coisas que a gente precisa acelerar. A conversa, até o terceiro setor, né? Acho que o Gerando Falcões fez esse primeiro movimento, que é, olha só, eu preciso me dar a mão para o governo, e as empresas também. Por várias vezes eu vejo, né, alguns comentários, o iFood entendeu isso, né? Mas como é que a gente faz isso para todos entenderem que a gente precisa dar a mão para o governo, que o terceiro setor também precisa se ajudar, para a gente falar uma mesma língua? É difícil. É muito difícil, porque os interesses são muito diferentes e cada vez mais a gente vive um mundo em que as pessoas usam a palavra errada, as pessoas usam a palavra ideologia como algo que está separando as pessoas. O que separa as pessoas não é ideologia, é sectarismo. Ideologia é bom, ideologia é você ter raiz, é você acreditar em algo, você ter um princípio oriundo de algo. Isso não é um problema.
mas a gente está criando esses mundos muito apartados, sabe? A gente vê fatos e a nossa cabeça hoje fica tentando minimizar ou maximizar dependendo do lado que você tá. É muito difícil isso. E aí, essas aproximações que você mencionou, elas são muito mais complexas por causa disso. O que falta, na minha opinião, acho que o Brasil carece de grandes líderes. Grandes líderes. Grandes líderes. Pessoas que, quando falam, a gente para ouvir. O Brasil carece disso na política. A gente carece ainda de políticas públicas que sejam mais discutidas. Né? Às vezes eu vejo gente falando assim, eu sou contra a cota, sou a favor de cota. Aí eu falo, quanto você já leu sobre isso? O que você entende da raiz disso? Eu li 2 matérias de jornal. Eu fiz isso de brincadeira, cara. Isso não é possível, você vai ter uma opinião tão forte assim. Não é possível. Então, o que falta? Falta mais profundidade, sabe? A gente discute, aí de novo tem um pouco do papel político, a gente discute esses temas no nível do Estado de uma forma ainda muito superficial. A gente engaja pouco a população a entender algo e a acreditar em algo, né? Enfim, acho que esse é um dos temas que eu, infelizmente, não sou muito otimista. Mas eu acho que os empreendedores hoje já estão começando a se aprofundar mais em certos temas e tentando, assim como o iFood tem um poder para ajudá-las, tentando se conectar com empresas que consigam fazer isso. Acho que esse é um caminho. Mas eu acho que os empreendedores, até pela própria crítica sua de, mas a velocidade aqui é menor, né, aos Estados Unidos, eles ainda são absolutamente muito pequenos no todo, sabe? Então eu concordo, assim, acho que é um grupo mais moderno nesse sentido, mais nervoso no sentido de, gente, precisamos fazer as coisas boas aqui e tal. Ele sente melhor essa pressão de grupos que falam, cara, você não pode me deixar aqui assim, desse jeito, nessas condições e tal. Só que é um grupo pequeno ainda, né? A grande maioria do Brasil, na verdade, é formado por uma elite. Sim. E numa região, né? Porque quando você sai daqui, quando você sai do São Paulo, Rio e que seja ali Minas Gerais, a gente tá num outro patamar. Se você for lá, Norte, Nordeste, é o outro mundo, né? É isso. A tecnologia é diferente, o conversar com a tecnologia é diferente, né? Recentemente eu vi um post que você foi viajar para algum lugar assim, né? E aí você postou, eu falei, gente, é isso que eu falo quando a tecnologia que a gente respira em São Paulo é uma, e lá no Pará é outra. É isso mesmo. Né? É muito diferente. Quando você olha para sua carreira hoje, você já chegou onde você queria? Não, óbvio que não. Aonde? Eu vou usar uma frase que só quem tá lá vai saber. Qual que é o sonho grande do dia? Meu sonho grande é ser presidente do Brasil. Mas eu falo isso não no sentido de querer um cargo eletivo, mas se você quer mudar as coisas, você precisa sonhar com aquele lugar que é o de máximo poder, no bom sentido da palavra poder. Sim. Então, meu sonho tem que ser esse, ser presidente do Brasil. E quais são os passos que hoje tá na sua lista já para chegar nesse sonho grande? Meu passo é impactar. Eu acho que você pode ser isso se você se legitimar. Se o iFood for 100 vezes maior, se o iFood liderar esse movimento que gera renda para os entregadores, dar esse espaço de crescimento para os restaurantes, do pequeno comerciante, isso é o impacto, isso legitima. Eu não estou fazendo o iFood para isso. O que estou dizendo é que para você chegar lá, você precisa legitimar. E o iFood me permite isso. Não quer dizer que é do iFood que eu vou para lá e não quer dizer que eu vou usar o iFood para isso. Não tem nada a ver com isso. O ponto é que no final, quando eu falo isso, eu não preciso chegar necessariamente para ser um presidente da República. Mas é sobre sonhar em querer ir muito longe para poder tentar fazer o máximo que você conseguir, sabe? Hoje o iFood é uma grande incubadora de um monte de coisa, né? Uma das coisas que eu tenho curiosidade é em que momento o iFood começa a estudar logística nesse país? Porque vocês hoje já têm um grande conhecimento. E eu acho que uma das coisas para destravar esse país quando a gente fala de consumo, entrega, é a logística. Tem algo lá dentro estudando a logística desse país? Tem, mas num nível ainda muito urbano, de rotas pequenas. A gente começa a olhar um pouco para rotas um pouco maiores, mas ainda longe dessa logística de malha nacional. Talvez nunca. Acho que a nossa cabeça
de negócio tá ainda uma cabeça muito de conveniência, o que implica muito nessa lógica bem da cidade, sabe? Pela experiência, É. né? Porque no final do dia, hoje temos um consumidor mais em busca de experiências, né? De entregas melhores, É. seja ela qual seja for. É isso mesmo. Nosso diretor já levantou ali, ó. Já tá ali pra gente não passar. Não vou passar, prometo. Eu queria ouvir de você, pra gente começar a arrumar pro final, o que você inspira que seja o empreendedor, as pessoas que estão assistindo a gente, os jovens, o que eles precisam aprender ou se aprofundar? Qual que é a dica de ouro para essas pessoas? A dica para mim é ter cabeça de teste. As pessoas são muito apegadas à ideia. Eu tive uma ideia que eu vou fazer. Sua ideia provavelmente vai estar errada. O ponto é que quanto mais você testa pequenininho, mais você aprende, mais você vai descobrindo, mais a sua ideia vai se formando. Você não nasce com ela, você forma ela. Portanto, eu acho que isso é uma coisa que o brasileiro ainda faz muito pouco. Ele testa muito pouco. Ele vai lá e fala, vou fazer. Vou abrir isso aqui, vou fazer um comércio, tive uma ideia, Não, testa. É muito fácil testar. Hoje, com tudo disponível, muito fácil fazer teste e aprender. E aí, na hora que você tiver muito mais segurança, aí efetivamente transformar aquilo no que você está sonhando. Talvez a gente tenha medo do erro. Com certeza. Não é O da cultura brasileiro é uma brasileira. cultura que não gosta de errar. Não. A gente é o super-homem, em especial o homem, né? Assim, o machão que é o guardião da casa que não erra nunca. Porque a gente tem uma cultura muito interessante que somos muito, eu não gosto muito dessa palavra, né? Brasileiro é muito esperto. Eu não gosto muito, somos criativos e espertos. Mas talvez essa é uma faceta não positiva da gente nos permitir errar. Não é isso? Faz sentido também. Então vamos errar, gente. Vocês que são jovens, tá tudo bem, né? Daqui a pouco chegam onde vocês queiram. Sem dúvida. Agora eu vou pedir para você, naquela câmera ali, deixar. Muitas pessoas já te conhecem, obviamente, mas acho que a gente fez um papo muito diferente do que o pessoal está acostumado a ver nas mídias sociais hoje. E esse era o objetivo, era falar dele, da perspectiva dele, e não só da empresa, da iFood, que todo mundo conhece absurdamente. Queria que você deixasse um recado e para as pessoas se conectarem com você, onde que elas te acham, como é que é falar com você. Boa. Bom, o recado é, a gente precisa mudar esse país, né? Se todo mundo varrer sua calçada, no final o país inteiro vai estar limpo. Então a gente precisa ter essa cabeça de fazer pelo menos o seu. E para me achar é muito fácil, escreve Diego Barreto, vai aparecer um cara de barba, e é esse cara, é só seguir esse cara lá. Segue, compartilha muitos livros, para quem gosta de ler e aprender com o livro, faça isso. Eu super te agradeço, acho que eu tive uma aula absurdamente hoje, olha que eu te sigo há muito tempo. Obrigado. Mas eu fico muito feliz, como eu comecei o episódio, essa é a maior moeda de troca que a gente pode ter, é o tempo, então te agradeço. Valeu. Tá? Então muito obrigada Obrigadão. por estar com a gente. E para você que esteve aqui com a gente nesse primeiro episódio, né, deste novo ano que começa, aguardem que a gente tem muito mais coisas para vir, se conectem com a gente, eu fico aqui aguardando você, está olhando a gente para o YouTube? Corre lá no Spotify, Amazon, estamos ali, não dá para dirigir olhando o podcast, então escuta pelo Spotify. Tá no Spotify? Dá uma olhadinha lá no nosso YouTube, nós estamos também dentro do Instagram e, obviamente, lá pelo LinkedIn, que vocês sabem que é o melhor lugar que eu gosto de conversar. E eu queria, de novo, deixar um recado aqui para os nossos apoiadores. Super obrigada. C3 Produções, Go for Ride, Lex Chaves, Isa Reis e, lógico, o Papo Reto que a gente está aqui com eles hoje. Obrigada, gente. Até a próxima.